E aí, muita gente sobe na balança e fica de olho naquele número, né? Mas será que ele diz tudo? Hoje, a gente vai muito além disso. Vamos mergulhar de cabeça na ciência da composição corporal para entender do que o nosso corpo é feito de verdade. E acredite, isso faz toda a diferença. Então fica a pergunta no ar. O número que a balança mostra, ele é o retrato fiel da saúde e do condicionamento de uma pessoa? A resposta, assim, bem direta, é um sonoro não, nem de perto, e é por isso que a gente precisa tanto falar sobre isso. Olha só que interessante para a gente entender isso na prática. Pense em duas pessoas. Ambas pesam, sei lá, 82 quilos. Exatamente o mesmo número na balança. Só que o indivíduo A tem um percentual de gordura mais alto, menos músculo. Já o indivíduo B é o contrário. Pouca gordura, muito mais músculo. O peso é o mesmo, mas a saúde, a performance, o visual são completamente diferentes. Isso aqui deixa claríssimo porque olhar só para o peso é se enganar. A composição corporal é que é o verdadeiro raio-x. Beleza, então. Como a ciência começa a desvendar esse quebra-cabeça? Para simplificar um pouco as coisas, os cientistas usam o que chamam de modelo de 2 compartimentos. É bem direto ao ponto. O corpo é dividido em 2 grandes partes. A primeira parte, sem surpresas, é a massa gorda. É basicamente toda a gordura do corpo. Simples assim. Todos os lipídios, desde aquela gordurinha que a gente vê, até as que fazem parte da estrutura das nossas células. E o segundo compartimento? Bom, todo o resto, é a chamada massa livre de gordura. Pensa assim, é tudo aquilo que não é gordura. Sabe, músculos, ossos, órgãos, água, toda a nossa máquina funcional e estrutural está aqui. Mas calma aí, porque nem toda gordura é vilã, não. É super importante entender que existem tipos diferentes. A gente tem a gordura essencial, que, olha o nome, é vital. Ela está nos nossos órgãos, no sistema nervoso. Sem ela, o corpo simplesmente não funciona direito. E aí tem a gordura de armazenamento, que é aquela que a gente conhece mais. É a nossa reserva de energia, sabe? Fica ali guardadinha no tecido adiposo. Tá, mas e quando a gente ouve falar em percentual de gordura? O que esses números querem dizer na prática? Essa tabela aqui dá uma boa noção. Ela mostra algumas classificações gerais e, um ponto importante, destaca que existem diferenças entre homens e mulheres. É um bom guia para a gente ter um contexto para entender onde esses percentuais se encaixam no grande mapa da saúde. Ok, a teoria está entendida, mas e na prática? Como é que a gente mede tudo isso? Para organizar as ideias, vamos pensar numa pirâmide da precisão. A gente começa lá na base, com as ferramentas mais comuns, aquelas que a gente encontra mais fácil por aí. E na base dessa pirâmide, o que a gente tem? O famoso adipômetro ou compasso de dobras cutâneas. A lógica por trás dele é até simples. A ideia é que, medindo a gordura que fica logo abaixo da pele, a gente consegue ter uma estimativa da gordura total do corpo. É por isso que chamam de método duplamente indireto. Uma medida estima a outra, que por sua vez estima o resultado final. Parece complicado, mas o passo a passo é bem lógico. Primeiro, um profissional treinado vai lá e pinça a pele em alguns pontos específicos do corpo. Depois, com o adipômetro, ele mede a espessura dessa dobrinha. E por fim, esses números são jogados em fórmulas matemáticas, as equações de predição, que calculam o percentual de gordura. Mas aqui vem o pulo do gato. A precisão desse método depende, e muito, da técnica. A experiência de quem está medindo é, sem dúvida, o fator que mais pesa. Mas não é só isso não. O tipo de aparelho, as características da pele da pessoa e, principalmente, a fórmula que vai ser usada, tudo isso influencia e muito o resultado final. Ok, vamos subir um degrau na nossa pirâmide. Agora, a gente entra no mundo dos métodos de laboratório. Aqui o jogo muda. A tecnologia é mais avançada e, claro, a precisão dá um salto. E falando em precisão, por muito tempo a pesagem hidrostática foi considerada o padrão ouro, o suprassumo. A base dela é o princípio de Arquimedes, aquele da banheira. A lógica é que músculo e osso afundam mais que gordura. Medindo essa diferença dentro d'água, dá para calcular a densidade do corpo com uma precisão incrível. Na prática, funciona assim. A pessoa é pesada em terra firme e depois dentro de um tanque de água. O detalhe é que ela precisa soltar todo o ar do pulmão antes de ser pesada lá dentro. A diferença entre os pesos dá o resultado. É super preciso, como eu disse, mas, convenhamos, ficar debaixo d'água sem ar no pulmão não é a coisa mais confortável do mundo, né? E foi pensando nesse desconforto que surgiu uma alternativa bem mais moderna e, olha, muito mais tranquila, o BODPOD. A ideia é a mesma, medir o deslocamento de volume do corpo. Só que em vez de água, ele usa ar.
A pessoa só precisa sentar dentro de uma cabine que parece um ovo gigante por alguns minutinhos. Bem mais fácil, né? Então, o resumo da ópera é esse. De um lado, a pesagem hidrostática, com água e o princípio de Arquimedes. Do outro, o bode-pod, com ar e a lei de Boyle. O resultado? Um teste muito mais rápido, confortável e menos intimidador, mas que entrega um nível de precisão bem parecido. Isso abriu as portas à tecnologia de laboratório para muito mais gente. Agora, estamos chegando perto do topo da pirâmide. E aqui a gente encontra o DEXA. O nome completo é um pouco comprido, mas o que importa é que ele é uma verdadeira revolução. É uma tecnologia que usa raio-x, mas com uma dose super baixa, para fazer um escaneamento completo do corpo. E qual é a grande mágica do DEXA? É que ele vai além. Lembra do modelo de 2 compartimentos? O DEXA oferece um de 3 compartimentos. Ou seja, ele não divide o corpo só em gordura e não gordura. Ele consegue separar com precisão a massa óssea, a massa gorda e a massa magra. É um nível de detalhe que os outros métodos nem sonham em alcançar. E agora, finalmente, chegamos ao topo da pirâmide, o pico. Esse aqui não é um método que se faz numa clínica ou academia, de jeito nenhum, mas ele é a base de tudo. É a rocha fundamental que sustenta toda essa ciência que a gente está conversando. O único jeito de medir diretamente a composição corporal de alguém é através da análise de cadáveres. É um assunto sério, claro, mas é por meio desses estudos super detalhados que os cientistas conseguem criar e validar todas as fórmulas e tecnologias que a gente usa. Do adipômetro ao DEXA, todos eles foram calibrados com base nesse método direto. Ele é o padrão ouro absoluto que garante que todo o resto funciona. Ufa! A gente subiu essa pirâmide inteira, da base até o topo. Mas e aí? O que a gente faz com toda essa informação? Na prática, como escolher o melhor método? Essa tabela aqui ajuda a colocar tudo em perspectiva. De um lado, os adipômetros, fáceis de achar, baixo custo e uma precisão que pode ser muito boa se o profissional for bom. Do outro, os métodos de laboratório, como a pesagem na água, o bode-pod e o DEXA. Precisão excelente, mas com um custo bem mais alto e mais difíceis de encontrar. No final das contas, a escolha ideal depende do que se busca, o balanço entre o nível de precisão que se quer e, claro, os recursos que se tem. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final, né? A balança, sozinha, conta uma história muito, mas muito incompleta. Entender a composição corporal dá uma visão infinitamente mais rica e útil sobre a saúde. Com essas ferramentas em mãos, a pergunta deixa de ser quanto se pesa. A pergunta passa a ser o que compõe esse peso. E medir o que realmente importa? Bom, esse é o verdadeiro começo de uma jornada para entender o corpo humano de verdade.